Tá aqui o livrinho. Depois pode nos procurar aqui, que a gente vai passar um livrinho para você. Mas é para comprar, hein, gente? Chega aqui que ela está ali com a bolsa ali cheia e em casa tem mais. Tá bom? Então, vou estar passando a palavra para Silvana. Ela vai estar ministrando para a gente nessa noite. Silvana já nos acompanha. Quantos anos, Silvana? Quantos anos, pastor? A filhinha estava na barriga ainda. Né? Então, bem mais. Quantos anos tem a sua filha? 11. Então, é uns 12 anos ou 13 por aí. Né? Que a gente caminha juntas. Né? Que o Senhor vem estar te abençoando, tá? Te usando poderosamente nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que estou entregando a tua serva, Senhor, Silvana, Senhor, nas tuas mãos nesse momento. Ó Deus, use, ó Pai, a tua filha, Senhor, poderosamente, e venha falar, Senhor, através da vida dela, Senhor, para nós. E que nós, ó Pai, possamos estar com nossos ouvidos atentos, ó Deus, à tua palavra que vai ser ministrada. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sai da igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém? Que alegria estar aqui mais uma vez. Estive aqui, né? Acho que foi também em algum evento de mulheres, né? E hoje o Senhor nos deu esse privilégio de estar aqui conosco. Irmãos, abra sua Bíblia. Glória a Deus. Vocês já me conhecem e eu estou sedenta com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu tenho certeza que você também. Então, abra sua Bíblia no tema dessa conferência. Gálatas 5, 25. Irmãos, eu sempre... Semana passada eu estava ministrando uma conferência de mulheres também. E eu falava ali, né, com as mulheres. Aqui tem bastante homens também, glória a Deus. Que quando a gente fala de conferência, é para a gente se conferir, né? Quem trabalha de conferista, você vai estar lá conferindo o estoque da sua loja. E a conferência não é para quem não veio, é para nós mesmos, olhar para dentro de nós. E tudo aquilo que for pregado, tudo aquilo que for ministrado, nós vamos começar a nos conferir. Peraí, será que isso está se encaixando em mim ou não? Então, eu quero que você ouça essa palavra em nome do Senhor Jesus e confira você, se avalie com tudo aquilo que o céu vai falar no nosso coração. Efésios, capítulo 5, 25. A palavra do Senhor diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no... Ih, está fraco. Se vivemos no Espírito, andamos também no... Agora vamos voltar um pouquinho no versículo 24. O apóstolo Paulo diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E o 25, se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Eu senti falta para o Ministério de Louvor, de um louvor do Espírito. Né, pastor? Eu senti falta. Faltou a gente chamar ele, né? O culto é para ele, irmão. Então, se é para ele, eu já pedi ali. Cadê o irmão que vai fazer aqui o fundinho aqui? Foge não, irmão. Eu falei para a nora da pastora que já pedi ali um louvor a ela. Graças a Deus, eles sabem tocar esse louvor. E esse louvor, quando se fala de Espírito, ele é algo sobrenatural. Irmãos, a palavra do Senhor no livro de João 14, 16, né, se o nosso irmão puder colocar aí, Jesus ele vai estar deixando uma palavra para os discípulos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro advogado, a fim de que esteja sempre convosco. Eu gosto daquela versão que diz, né, e eu enviarei, eu deixarei o Consolador, né, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode receber, né? Jesus ele vai destrinchando ali e falando quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele não é apenas, né, algo que nós podemos usar quando nós precisamos, né? Não é um refúgio, ele é uma pessoa, ele faz parte, né, da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é alguém que nós precisamos nos acostumar a nos relacionar. Pouquíssimas vezes nós temos esse entendimento que o Espírito Santo é alguém fundamental para a nossa caminhada cristã.
Porque nós não recorremos a Ele quando nós precisamos. Né? Quem nunca falou, eu já falei por diversas vezes, eu estou tão sozinha. Ninguém me ajuda. Quando chega as lutas e as dificuldades, a primeira coisa que a gente fala, eu estou sozinha, eu não tenho ninguém. Só que nós temos alguém. Nós temos o Espírito Santo. Jesus, quando ele vai estar preparando o discípulo para a sua partida, ele vai dizer, eu estou indo ao Pai. Eu estou indo preparar as suas moradas. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Jesus estava falando que ele estava deixando alguém conosco para quando nós precisássemos, nós tínhamos ali alguém, né, que está sempre conosco. Então, quando se fala de mulheres, né, movidas pelo Espírito Santo, a primeira coisa que eu quero que você guarde hoje no seu coração, o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é algo que, hoje tem algo aqui pairando, uma energia diferente. Não, irmãos, o Espírito Santo, ele é alguém. Alguém que você conversa, alguém que fala, alguém que quando você precisa, ele senta do seu lado, ele abraça, ele te ajuda, ele te fortalece. O Espírito Santo é alguém fundamental para a nossa caminhada. E o texto diz que, quando Jesus está falando em João 14, 16 ao 17, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará. Jesus está deixando para nós um presente. Quem gosta de ganhar presente, levanta a mão. Gente, eu amo ganhar presente, eu também amo dar presente. Uma das minhas linguagens do amor é presentear. Eu queria ter mais dinheiro para presentear mais pessoas, mas enfim, eu tento fazer o meu máximo. Irmão, se você ganha um presente, qual é a primeira coisa que você faz quando você chega em casa? Se chegar em casa. Se você ganha aqui, né? Pastor Roberto ganha da igreja, a igreja se junta, compra ali uma caixa muito bonita. Pastor Roberto não vai nem esperar chegar em casa, irmão. Pastor Roberto vai abrir aqui na hora. Mas entenda uma coisa, vê se você consegue chegar ao meu raciocínio daquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. A igreja junta um dinheiro, compra uma blusa para o pastor Roberto linda. Pastor Roberto recebe e diz, eu gostei. Mas ele nunca usa. Passa culto, cadê pastor Roberto com a blusa? Ué, mas como que o pastor Roberto gostou se ele não usa? Assim é o Espírito Santo. O Senhor nos deu, mas a questão de usar é nossa. Ele não obriga ninguém a abrir um presente. A Bíblia diz que o Senhor enviou, o Senhor nos deu, é uma dádiva que nós recebemos, mas nós não usamos as funções que o Espírito Santo atribui para nós. Nós preferimos confiar nas mãos humanas do que numa ferramenta que está dentro de você. Eu recebi o Senhor, eu aceitei Jesus como meu Salvador. A partir de hoje o Espírito Santo habita dentro de mim. Mas ele habita, mas não se manifesta. Ele habita, mas você não dá abertura para ele te mover e fazer aquilo que ele quer na sua vida. Aí fica um presente reprimido dentro de você, aonde você está olhando, nossa, que presente bonito. Mas se eu abrir, vai estar exposto. Se eu abrir, vão ver aquilo que eu quero e aquilo que eu também não quero, porque é a função do Espírito Santo. Nós podemos pregar, nós podemos cantar, nós podemos falar muitas coisas bonitas, mas é Ele que convence o homem do pecado e da justiça. Então tudo que nós falamos ou cantamos sem o Espírito Santo não gera nada. Mas o Espírito Santo, ele não vai invadir a sua casa. O Espírito Santo, ele vai entrar quando você permitir. Então, mulheres, em nome do Senhor Jesus, vocês querem ser movidas pelo Espírito Santo? Abra o presente que o Senhor te deu. Segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração: viver pelo Espírito não é uma opção, é um estilo de vida. Quando você vai ler Gálatas 5:25, o apóstolo Paulo não diz se quisermos. Não. Ele diz se vivemos. Porque, irmãos, entre querer e viver é diferente demais. Nós queremos muitas coisas, mas nem todas elas nós somos capazes ou nós temos condição de conquistar.
Mas quando você decide viver guiada pelo Espírito Santo, você vai entender que não precisa nenhum tipo de esforço para você andar nele. Porque é o Espírito Santo que conduz a sua vida. Ser guiada pelo Espírito Santo é dizer não às outras vozes. Independente daquilo que estão falando, independente daquilo que estão dizendo. O meu filho, ele tem 16 anos. E o meu filho, ele não vê cena de beijo, porque eu não permito. O meu filho não vê filmes inapropriados para a idade dele. Graças a Deus, ele não quer namorar agora. Já até autorizei, mas ele não quer. Ele diz que quer terminar os estudos. E quando ele sai com os amigos já estão vivendo outras coisas. Os amigos estão namorando. Os amigos estão vivendo coisas de adulto. E quando ele vem, nós conversamos dentro da minha casa. Eu falo, filho, lá fora as pessoas vão falar que você é antiquado, que se guardar para o casamento não está com nada. Mas você não é mais guiada pelas coisas humanas, você é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando nós aqui estamos ouvindo que devemos ser guiados pelo Espírito, e nós estamos saindo lá fora e as pessoas estão dizendo isso não está com nada, nós precisamos entender quais somos as vozes que nós vamos ouvir. A do Espírito Santo ou a voz de Deus. Aonde nós estamos andando, qual é o estilo de vida que nós vamos estar levando. Romanos 12:12, o apóstolo Paulo vai deixar uma mensagem para a igreja. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma mente que não é guiada pelo Espírito Santo está se amoldando ao padrão desse mundo. Está normalizando tudo. Tudo é normal. Mas se nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos ter a nossa mente renovada. E mente renovada só quem pode fazer é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, não existe caminhada cristã sem a direção do Espírito Santo. Não existe. O Espírito Santo, irmãos, é o GPS do cristão. Quem aqui dirige, levanta a mão. Gente, só uma pessoa dirige? Levanta a mão em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você já andou pelo GPS, irmão? Irmão, tem dia que o GPS não está convertido, não. Eu não entendo, irmãs, eu não entendo o que acontece com o GPS. A gente coloca o endereço certo, mas eu acho que ele quer testar, irmão, nossa fé. Coisa do cão, deixa eu ver se ela está crente. Irmãs, eu choro horrores. Quando eu pego a Dutra, irmão, no GPS, ai meu Deus do céu. Não permita que eu entre numa comunidade, Jesus. É, irmão, GPS é coisa séria. Mas por que o GPS é uma coisa séria? Porque você pode errar o caminho. Você pode ir, infelizmente, no Rio de Janeiro, se nós entrarmos numa comunidade e se você não souber acender a luz do centro, se você não souber desligar, sabe o que acontece? Você pode perder a sua vida. E quando nós trazemos para o mundo espiritual, o Espírito Santo, ele é o nosso GPS para falar, não vai por esse caminho, está errado. Não fala isso. Esse caminho que você está indo pode te levar à morte, não física, mas a morte é espiritual. Então, quando nós não somos guiados pelo Espírito Santo, nós estamos indo contra aquilo que o Senhor nos ensinou. Porque não pense você que é só a morte física que o inimigo quer. Ele quer nos matar espiritualmente. E quando nós não damos mais ouvido ao Espírito Santo, nós já estamos mortos. Quando, se você voltar no versículo 19, o apóstolo Paulo vai começar a falar as obras da carne. Antes dele falar que nós temos que viver pelo Espírito Santo, ele vai dizer no 19, porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, e ali ele vai falando várias. Porque quando nós não temos direção do Espírito Santo, as obras da carne, elas são muito fáceis de produzir na nossa vida. Você quer olhar para uma pessoa e ver se ela é guiada pelo Espírito Santo? Você quer olhar para a sua vida e saber se você está sendo guiada pelo Espírito Santo quando os frutos que você está liberando sobre ela não são frutos da carne? Não tem esse negócio. Essa semana eu estava conversando com umas irmãs. Ai, o meu santo não bate com o outro. Que santo é esse? Eu só tenho um Espírito e é o Espírito Santo. E através do Espírito Santo eu entendo que dentro da minha igreja, na minha casa, no meu trabalho, eu não posso ter inimizade
está errada, porque hoje eu sou guiada pelo Espírito Santo. A carne tem que ser mortificada dentro de nós, mas quando ela é? Quando o Espírito Santo governa. Nós mulheres, quando você está dentro da sua casa muito irritadinha, quebrando tudo, do nada ficando nervosa, você já deixou de ser guiada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele traz paz. O Espírito Santo, quando governa, não é mais eu falava isso, hoje eu não falo mais. Então entenda, no nome do Senhor Jesus, viver pelo Espírito é mais do que frequentar culto. É mais do que louvar ao Senhor. É mais do que você dizer um amém, um glória a Deus, um aleluia. É ter uma vida totalmente moldada e conduzida por Ele. É as pessoas olharem para nós e dizer: nossa, a Silvana antiga não é mais essa Silvana de agora. Aí você começa a entender que o Espírito Santo está moldando você. Quando eu era do mundo, eu era uma pessoa muito brigona. Eu brigava por tudo, irmão, tudo. Eu amava estar caindo na mão com as pessoas na rua. Aonde tinha confusão, eu amava estar. E eu lembro que surgiu uma situação que eu vendia roupa e uma irmã comprou a roupa. E ela demorou a pagar. E eu lembro que eu estava indo para o monte. Falei, vou passar na casa dela para pegar esse dinheiro. E quando chegou no portão dela, ela amassou o dinheiro e tacou na minha cara. Irmãos, o meu sangue, ele veio, acho que ele saiu, jorrou no chão. Porque a minha carne disse: bate. Você pode. Faz igual você fazia quando era do mundo. E os vizinhos que estavam ao redor falaram: agora ela faz. Porque eles esperam de nós que nós deixamos a nossa carne dominar. O que mais eles querem é um mau testemunho. O que mal eles querem dizer: eu não falei que não era crente, eu não falei que não tinha se convertido. Irmãos, eu peguei o dinheiro do chão, porque eu não sou bobo, eu vou deixar meu dinheiro lá no chão, mesmo amassado, né, irmão? É dinheiro, não é? Não tem mesmo valor? Peguei o dinheiro do chão e fui embora. Mas antes de ir embora, eu falei assim para ela: domingo, tu pega a sua Bíblia, se veste de crente e vai fingir dentro da sua igreja. Porque as pessoas aqui, ó, tudo viram o que o Espírito Santo não controlou você. Irmãos, eu desci a casa dela chorando muito, porque eu queria bater, eu não vou mentir. Mas eu entendi que uma vida guiada pelo Espírito Santo, eu não faço aquilo que eu quero. Uma vida guiada pelo Espírito Santo, eu vou ter que engolir, irmão, muito sapo. Uma vida guiada pelo Espírito Santo, eu vou ter que entender que não é minha vontade, mas a vontade do Senhor. Porque nós não estamos espelhando o nosso nome, mas é o nome de Cristo. Nós não estamos falando a nosso respeito, mas a respeito do Senhor. Então, jovens, crianças, adultos, idosos, homem e mulher que está aqui, quando acontecer alguma coisa na sua vida, não seja conduzido pela sua carne, mas entenda: Espírito Santo me domina. Porque para o mundo nós podemos ser bobos, mas para o Senhor nós estamos glorificando o nome dEle através dos nossos atos. Nós estamos fazendo florescer dentro de nós os frutos do Espírito Santo. Coloca aí para mim, irmão, por favor, Romanos 8,14. Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados. Eu sou filha, mas o Espírito Santo não me conduz. Eu sou filha, mas eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu estou a hora que eu quero, eu faço, eu prego, eu canto, eu danço a hora que eu quero, tudo é do meu jeito. Não, você não está sendo guiada pelo Espírito Santo. O Senhor deseja levantar mulheres que vivem diariamente movidas pelo Espírito Santo aonde estiver. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja em público, seja no secreto, que o Espírito Santo te conduz. Irmão, sabe aonde o lugar que o Senhor mais gosta de trabalhar em nós e nos tratar? Não é no secreto. Porque no secreto Ele sabe quem eu e você somos. Ele sabe quem nós somos no secreto.
O Senhor, Ele gosta de nos provar em público. Se tudo aquilo que nós estamos ali construindo no secreto está valendo de alguma coisa. Porque é na hora de externar aquilo que está dentro de nós, é que nós vamos saber se estamos sendo aprovados ou estamos sendo reprovados. Porque dentro da nossa casa, irmãos, na nossa igreja, é muito fácil nós sermos crente. É muito fácil sermos cristãos aqui dentro, o ambiente já está propício. Os louvores entoados derramam glória, as danças entoadas. Então aqui a nossa santidade, ela está aflorada. Nós levantamos a mão, nós glorificamos, nos rendemos, nós choramos. Mas e quando chega na segunda-feira? E quando chega no domingo, amanhã, quando você sair e ir lá para o mercado? E quando você está lá no seu trabalho, no ambiente onde as pessoas não são convertidas, é aí que o Senhor quer ver se o Espírito Santo está guiando a sua vida. A mulher movida pelo Espírito Santo, ela transforma o ambiente quando chega. Irmãos, quando você chega perto de uma pessoa que está com um perfume, você fala, meu Deus, que perfume, nossa, que cheiroso, qual é o nome? Que coisa linda, o ambiente fica todo tomado. Imagine quando Jesus está dentro da casa de Simão e aquela mulher, ela chega ali quebrando aquele vaso. Imagine como o ambiente deve ter ficado pecheado. Mas também, mulheres que não são guiadas pelo Espírito Santo, quando chega, irmãos. Você já entrou dentro de uma casa aonde você falou assim, nossa, eu gosto de estar na sua casa. O ambiente aqui é tão leve. Eu sinto a presença de Deus. Quando eu chego no portão, nossa, é ótimo estar sentada aqui. Eu amo estar na casa das minhas amigas. Aquele ambiente cheio do Espírito Santo, agradável. Mas, irmão, você já entrou num ambiente que tem aquele clima pesado? Aonde você entra e você está doido para ir embora. Quando você está olhando no relógio, meu Deus, a hora não passa nunca, eu quero sair daqui. Porque você sente que o Espírito está dominando o lugar, não é o Espírito Santo. Agora eu quero que você responda para você mesmo. Quando você chega no ambiente, qual é o Espírito que está chegando junto com você? Você está levando leveza ou você é o peso? Irmãos, um tempo eu era o peso. Estava passando por muitas lutas e muita dificuldade. E eu me tornei uma pessoa amarga, insuportável das pessoas estarem. E eu lembro que um dia eu estava orando ao Senhor. Eu senti esse peso que eu estava externando no outro, em mim mesmo. E eu falei, Espírito Santo, me ajuda a voltar àquela leveza que eu tinha. Aquela alegria. Porque tem hora que nós não podemos avaliar o outro, irmão, e esquecer de avaliar a nós mesmos. Quando o Senhor lhe prepara uma conferência como essa de mulheres, homens guiados pelo Espírito Santo, não está falando, será que a irmã do meu lado está sendo guiada pelo Espírito Santo? Será que o irmão do meu lado está sendo guiado pelo Espírito Santo? Não, não, o Senhor está falando de nós. Será que eu estou sendo guiada pelo Espírito Santo? Será que as minhas condutas estão sendo guiadas pelo Espírito Santo? O Espírito Santo, ele não quer apenas habitar dentro de nós. Você já tem o Espírito Santo. Mas ele quer te guiar. Ele quer te conduzir. Ele quer que você externe através das suas obras, através das suas atitudes, através da sua fala. Tem pessoas que abrem a boca e a gente fica assim, meu Deus, poderia falar mais porque a gente sente o Espírito Santo falando através. Mas as pessoas que não têm o Espírito Santo podem ficar 3 horas pregando, 3 horas ali dando uma palestra e você não está entendendo nada, sabe por quê? Não é guiada pelo Espírito Santo, está se apoiando na sua própria força. Não se apoie na sua própria força. Jesus não prometeu uma sensação, um arrepio. Ai, eu estou sentindo o Espírito Santo, eu estou toda arrepiada aqui, ó, tá vendo? Não. Ai, eu estou sentindo o Espírito Santo, ai, deu um frio, é o ar-condicionado, irmão. Ai, eu estou sentindo o Espírito Santo, tem alguma coisa, ai, aqui, ó, é a pressão que pode estar baixando. O Espírito Santo não é isso, não. O Espírito Santo, ele é o consolador. Ele é o conselheiro. A palavra do Senhor diz que
O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, mesmo quando você não está orando, o Espírito Santo, ele leva a sua oração para o Pai. Tem oração nossa que nós estamos fazendo dentro do nosso quarto. O Espírito Santo está intercedendo, levando de uma maneira completamente diferente. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Quando o Espírito guia você a direção e mesmo no deserto, a discernimento mesmo em meia confusão, nós não falamos o que queremos, mas o que o Espírito Santo quer. Quantas vezes a gente ensaia? Eu sou assim. Essa semana eu falei, pastor, eu quero conversar com o senhor. E eu treinei na minha mente tudo que eu ia falar. Não, vou chegar lá, vou falar isso. Quando você chega lá, você lembra, irmão? Você não lembra nada. Tá rindo, irmão? Não, eu vou... Irmãos, eu faço ponto e tudo, tá? Eu coloco no meu WhatsApp os pontos, os tópicos que eu quero conversar com o pastor da minha vida. E boto lá tudo em ponto. Quando eu chego lá, tremendo, nervosa, não sai nada que eu queria. Porque quando você está guiado pelo Espírito Santo, você não entende, não é o meu eu, mas é o que o Senhor quer falar através de mim. Então, quando um conselho aqui para você que quer pregar, eu amo escrever, tá, gente? Mas às vezes eu não falo nada que está escrito. Estuda, busque conhecimento, anote, faça o que você quiser, mas deixe o Espírito Santo conduzir e falar aquilo que o outro precisa. Não fique preso ao seu conhecimento, mas dá liberdade para ele trabalhar. Sabe o que está faltando em nós? É deixar o Espírito fazer. As meninas aqui, é a primeira vez que elas dançam juntas, e eu falando com elas a semana toda, deixa o Espírito Santo fazer. O nosso papel é estar disponível. O que vai gerar no seu coração já não é mais minha responsabilidade. Você se coloca disponível para o Senhor, mas o Espírito Santo faz o que quer. Então uma mulher movida pelo Espírito Santo, ela não caminha sozinha, ela caminha com o céu ao lado. Porque o Espírito Santo te dá ferramentas para você trabalhar. O Espírito Santo, ele te capacita. O Espírito Santo, ele te ajuda a fazer aquilo que você não faz. O Espírito Santo te dá condições para realizar aquilo que para você era impossível. Quando Deus enche uma mulher com o Espírito Santo, algo precisa mudar, irmão. Algo precisa mudar ao nosso redor. Um exemplo de uma mulher que foi cheia do Espírito Santo e realizou aquilo que aos olhos dela era impossível. Maria. Gabriel, ele vai aparecer para Maria, vai dizer, bem-aventurada és tu, mulher, e vai dizer, você vai gerar Jesus, o Filho de Deus. E qual era a dúvida de Maria? Mas como? Como? Eu não conheço nenhum homem. Maria está querendo dizer, eu sou virgem, eu não casei ainda. Mas Gabriel vai falar assim, ó, descerá sobre ti o Espírito Santo. Então aquilo que era impossível para Maria, através do Espírito Santo ia se tornar possível. Aquilo que nós tentamos com a nossa força, tentamos com o nosso joelho, tentamos com a nossa falação, com um grito, tentamos com o bater do pé. Sabe por que não está acontecendo? Porque não está em nós. É o Espírito Santo que vai realizar. É o Espírito Santo que vai mudar. Ah, eu quero fazer, mas eu não sei. Pede o Espírito Santo para fazer através de você. A pastora falou que foi a primeira vez que as meninas dançaram aqui da igreja. Dançaram muito bem, lindo. Mas por que elas conseguiram? Mesmo nervosas, mesmo tímidas. Porque o Espírito Santo estava conduzindo cada uma delas. E sem o Espírito Santo, nada disso que nós estaremos aqui hoje seria possível. Mulheres que são guiadas pelo Espírito Santo não são conduzidas pela emoção. Elas fazem a vontade de Deus, mesmo que não sejam a vontade delas. Irmão, responde uma coisa para mim. Perdoar é fácil? Sim ou não? Sim ou não? Tem alguém que tem facilidade de perdoar, mas perdoar mesmo. Não é querer dizer, eu perdoo, lá tem uma irmã lá atrás. E eu não duvido, porque realmente existe. Irmão, mas perdoar alguém que te fere,
Perdoar alguém que te machuca não é fácil. E pelas nossas emoções, pela nossa vontade, nós não fazemos. Quantas vezes eu mesmo falei assim, eu perdoei. Mas da boca para fora. Porque dentro de mim, quando eu vi, ainda senti alguma coisa. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar é você olhar para o outro que te magoou, que te feriu, que te machucou, que te traiu, mas você não sente mais nenhuma dor. Então, o perdoar não é fácil, mas nós precisamos. Mas através do Espírito Santo. Nós não podemos ser mulheres levadas pelas emoções. Eu tô bem. Eu não tô. É a minha TPM. Coloca desculpa na TPM. Coloca desculpa na pós, no antes, coloca desculpa em tudo e não entende que quando nós estamos perdendo o controle da nossa vida, quem está controlando não é mais o Espírito Santo. Não, nós não podemos ser regidas pela nossa emoção. A palavra do Senhor diz que Esté, ela vai ouvir que Amã estava tramando. E quando ela chega até o rei, ela vai falar para Assuero, eu quero um banquete. Irmãs, se chega uma mensagem contra a nossa casa, olha só, vão pegar os seus filhos, vão fazer isso e acontecer, nós iríamos nos desesperar. Mas Esté não age pela emoção, ela age movida pelo espírito de coragem e ousadia. E ela vai jejuar, ela vai orar e vai até o rei com uma estratégia. Quando nós somos guiados pelas emoções, nós perdemos as estratégias que o Espírito Santo libera sobre a nossa vida. E nós colocamos tudo que o Senhor queria fazer a perder. Por isso, não seja uma mulher guiada pela emoção. Fazer a vontade de Deus mesmo que você não veja nada. Não significa que você sempre vai sentir algo, irmãos. Tem dia que a gente entra dentro da igreja e a gente não está sentindo nada. Tem aquele dia do nosso derramar. Tem um dia que a sua vontade é você deitar no chão. Tem um dia que a tua vontade é você tacar. Eu brinco lá na igreja que eu falo que tem dia lá, são esses banquinhos, né? São aquelas cadeiras. Às vezes a minha vontade é correr para lá e para cá, irmão. Às vezes a minha vontade é pegar a cadeira. Isso aí já é coisa minha. Tacar para cima. Irmãos, tem dia que o céu te movimenta. Mas tem dia que você está sentado aí, é você e Deus. Não é sobre o movimento, não é sobre correr, não é sobre sapatear, rodar. Mas é sobre você entender quem está regendo a sua vida. Porque mesmo que você esteja aí parado, o Espírito Santo está te movimentando de dentro para fora. Você não precisa ver, mas você precisa crer. 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista. A nossa fé não é aquilo que nós estamos vendo. Você não vai ver o Espírito Santo, mas você precisa ter certeza que Ele está do seu lado. Você precisa ter certeza, não, o Espírito Santo está dentro de mim. Deus não está em busca de mulheres perfeitas, mas de mulheres disponíveis. Quem aqui é tímida, levanta a mão. Nossa, tem bastante. E se eu falar para você que eu também sou tímida, você vai acreditar? Não. Oxe, eu tô no altar, menina. Eu sou, irmãos. Mas sabe o que eu entendi? Que não é eu. Não sou eu. É o Espírito Santo. Então, com o Espírito Santo eu entendi o quê? Eu tô com medo, mas eu vou assim mesmo. Porque quando você tira o seu eu e coloca o Espírito Santo, é Ele que faz. É Ele que muda, é Ele que prega, é Ele que canta, é Ele que dança, é Ele que varre, é Ele que bota água, é Ele que conduz a sua vida. Mas você precisa entender aqui hoje, nessa conferência, não precisa ser mais eu regendo a minha vida, mas precisa ser o Espírito Santo de Deus. Não sou eu que falo, não sou eu que oro, é o Espírito Santo. Irmãos, você não precisa ser perfeita, não. Nossa, eu nunca vou ser perfeito. No dia que nós chegarmos à perfeição, sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai nos levar, irmão. Não, deixa eu levar para ela não se contaminar. Então, sabe, às vezes nós somos paralisadas pelo inimigo. Quando nós queremos botar o pé para fazer a obra de Deus. Quando nós queremos colocar o nosso nome para avançar. Mas ele começa a lembrar, olha lá, você brigou com seu esposo dentro de casa, hein? Mas olha como é... Irmãos, não importa.
Deixa o Espírito Santo reger você, volta, se concilia. Meu amor, me perdoa, mas eu não vou parar a obra por causa da minha imperfeição, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Avança em nome do Senhor Jesus. O Senhor não quer mulheres perfeitas. O que Ele deseja são aquelas que querem ser moldadas, guiadas, aquelas que têm disposição para dizer ao Espírito Santo: eis-me aqui. Mulheres cheias do Espírito Santo levantam outras mulheres. Sabe aquele dia que você está meio desanimada? Cola com uma mulher cheia do Espírito Santo. Irmãos, não cola com aquelas pessoas negativas. Sabe aquele tipo de pessoa que não vê mais beleza em nada. A palavra do Senhor diz que Moisés, ele vai enviar 12 espias. E quando eles vão ver a terra prometida, eles vão ver coisas maravilhosas, coisas que os olhos deles nunca viram. Mas quando eles veem um gigante, a Bíblia diz que eles vão falar: e nós nos vemos como formiga diante deles. Os gigantes nem viram eles. Os olhos deles que estavam vendo eles como pequeno. Mas existia dois que sabiam o Deus que eles serviam e que Ele era fiel para completar aquilo que prometeu. Nós não podemos andar, sabe com o quê? Crentes cansados. E não é cansado da luta, da dificuldade. É aqueles que se acomodaram dentro da igreja e não vê mais novidade de vida. Acha que Deus não pode operar mais nada. Aqueles que tudo é chato. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não. Cola com alguém que é cheio do Espírito Santo, para quando você fala assim: eu estou tão desanimada. Amiga, vamos que o céu vai mover naquele lugar e você vai se levantar em nome do Senhor Jesus. Cola com alguém que diz: não, você vai vencer essa luta. O Senhor, Ele é contigo. Deus não mudou. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela ora com autoridade. Ela inflama o ambiente aonde ela está, mas inflama da presença de Deus. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus te mover. Faça aquilo que você sempre teve vontade de fazer, mas está olhando aos olhos naturais. Mas deixa que o Espírito Santo vai realizar através de você. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Queria convidar o ministério de louvor. Atos 2:4. A palavra do Senhor diz: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe conduzia. Atos 1, Jesus vai estar subindo aos céus. E o Senhor vai dizer para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E quando chega em Atos 2, Jesus, ele vai dizer para os discípulos: permanecer. Permanecer, irmãos, é o segredo. Ficar em Jerusalém ia ser cheio quando? Quando o Senhor quisesse. E como eles iam ser revestidos e cheios? Permanecendo. O segredo é você permanecer. O Senhor precisa encontrar um coração quebrantado. O Senhor precisa encontrar em nós vontade. Sabe por quê? Quando o Espírito move, Ele quebra cadeias. Quando o Espírito move, Ele transforma a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento. Ele transforma o lugar onde você está, o cenário. O Senhor, Ele quer te usar como instrumento de transformação. Permita o Espírito te conduzir. Mulheres movidas pelo Espírito, não para, não desiste, mas chega aonde o Senhor quer, independente da luta e da sua dificuldade. Quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, não importa aquilo que está acontecendo. Silvana, você não sabe o que está acontecendo na minha casa, o que está acontecendo na minha vida, mas o Espírito Santo vai te conduzir até o final. Nós não ganhamos o presente,
para a manifestação externa. Não, o Espírito Santo não é sobre o que faz fora, irmãos, isso é resultado. Mas a maior manifestação do Espírito Santo é aquilo que ele faz dentro de nós. É de dentro para fora. Quem eu era, eu não sou mais. As obras da carne que eu produzia, eu não produzo mais. Aquela falta de perdão, aquela magoazinha que eu gostava de guardar aqui, não, eu não guardo mais, porque agora eu sou movida pelo Espírito Santo. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos entoar esse louvor e depois eu quero orar por você. Mas antes eu quero que você faça desse louvor uma oração. Não para que ele manifeste do lado de fora, mas para que ele manifeste do lado de dentro. É mudar de dentro para fora. Só assim nós seremos movidas por ele. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração em nome do Senhor Jesus. Palavras certas a dizer para provocar-te a querer. Oh, aleluia! Do que já me quer. Declara com fé nessa noite. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Fala com o Espírito Santo agora. Começa a colocar para ele o que está dentro do seu coração. Derrama o teu Espírito. Fala, Jesus, eu não quero mais ser guiada por mim mesma, eu quero ser guiada pelo Espírito Santo. Ele está disponível para mim e para você, mas nós precisamos reconhecer e querer ser guiada por ele. Mas Espírito Santo faz, Espírito Santo fala. Aonde eu não consigo, entra Espírito Santo e muda a história. O teu rio que traz vida. Ele é a vida. Ele é a vida. Oh, aleluia. Eu tenho as palavras certas. Não existe palavra certa para provocar-te a querer mais. Do que oh, já aleluia. me quer. Chama por ele. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Bem baixinho agora. Eu quero orar pela sua vida. 10 minutos e eu entrego. Mas nós não podemos falar de conferência quando a palavra que está sendo pregada, a gente está olhando para dentro de nós. Peraí, achou em falta alguma coisa aqui. Tem alguma coisa que precisa ser mudado? Tem alguma coisa que precisa ser ativado? O que precisa ser ativado pelo Espírito Santo na sua vida hoje? Seja o seu ministério, o seu dom que está paralisado, o Espírito Santo está te chamando para mover as águas na sua vida. Irmãos, não dá mais para ficarmos apáticos e paralisados. Quando o Espírito Santo ele desce, ele quer entrar, ele quer mudar. Não estou falando sobre correr, não estou falando sobre pular, eu estou falando sobre nós mudarmos. Sobre o Espírito Santo entrar dentro de nós e ter liberdade para fazer o que ele quer. E eu quero orar por você. Eu quero que você, mulher, que ouviu essa palavra no dia de hoje, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Silvana, mas por que precisa ser na frente? Para essa conferência ficar marcada na sua vida. Para quando você olhar para esse altar, você entender assim, não, eu pedi para ser movida pelo Espírito Santo e nunca mais será a mesma coisa. Sai do seu lugar e vem aqui, porque o Espírito Santo, ele ministrou meu coração quando eu entrei
aqui nessa igreja, ele falou: eu não quero mais águas paradas, eu não quero mais a mesma coisa, eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero trabalhar, eu quero ativar. Espírito, derrama o teu Espírito. Eu quero água nova. Eu quero que você derrama quando chegar na sua casa. Eu quero que você derrama na tua escola. Eu quero que você derrama no seu ministério. Ah, ministério sendo ativado. Não tem idade. O Espírito Santo quer te usar. Derrama o teu Espírito. Coloca a mão no seu coração. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, começa a mover agora. Começa a tocar agora, agora, agora. Aonde há um coração sensível, a sua voz toca, Espírito Santo. O Senhor quer que você saia daqui hoje com a certeza de quem Ele é na sua vida. Não, 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 não. O Senhor não está perguntando como você chegou. Ele vai mudar o resultado e você vai sair daqui completamente diferente. O Senhor vai te encher para você derramar com autoridade. Ele está te dando autoridade. Recebe autoridade. Recebe autoridade, autoridade. Recebe autoridade. Recebe a autoridade. Eu que vos dou a autoridade para pisar a cabeça de serpente e escorpião e não causará dano. Consegues me abraçar, envolve-me. Oh, declara! Declara! Seu amor, o amor dele é. O amor dele é. O amor dele é. Não, não, não. Não, não tem idade. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Ele quer transformar. Ele muda a história. Muda, 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 muda. Enche, enche. Seja cheia. Seja cheia, cheia, cheia. Vem, Espírito Santo, e começa a soprar agora. Sopra, 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 sopra. Sopra. Ativa dons. Ativa dons. Ativa dons, ativa dons, dons. Enche, Espírito Santo de Deus, para uma grande obra. Para uma grande obra. Não, 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 a obra não é pequena. Ela é grande, grande, grande. Recebe força. Recebe capacitação. Recebe a água que purifica. Capacita, Senhor. Capacita. Derrama. 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 Água nova, água nova. Água nova. Água nova. Água nova. Violentamente persegues me abraçar, envolve-me em quem tu és. Teu amor é como teu. Tem a autorização do céu. Tem a autorização do céu. Olha o novo. 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 Enche, Jesus. Enche. Declare para Ele. Vem, Espírito. Ah, Ele prometeu e Ele cumpriu. O Espírito Santo veio. Derrama o teu Derrama, Jesus. Agita essas águas paradas. Agita essas águas paradas. Move. 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 Derrama o teu Espírito. Move, 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 move. Chega de água parada. Chega de dom parado. Chega.
no joelho. Não é água no tornozelo. Mergulha. Então vem. Mergulha. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegue me abraçar, envolve em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegue me abraçar, envolve em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Derrama, Jesus. Derrama o teu Espírito. Derrama, Jesus. Então vem, Derrama, Jesus. como prometeste, derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Espírito Santo, nós te declaramos, nós te amamos. E nós te pedimos, seja o nosso guia. Nós não sabemos andar pelas nossas pernas. Nós não sabemos andar com a nossa vontade. Nós não sabemos falar. Fala, Espírito Santo, por nós. Nos ajuda a fazer a tua vontade. Nos ajuda a ser conduzidas e movidas por ti. Toma tuas filhas que vieram aqui na frente, aquelas que ficarão sentadas, Senhor. Agita as águas. Agita as águas na vida dela, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nos levanta nessa estação. Nos levanta nesse tempo para gerar, não pelas nossas mãos, mas através do teu Espírito Santo. Aquilo que é impossível para nós não é impossível para o Senhor. Então faz em nome do Senhor Jesus. Você dá um amém? Glória a Deus. Volte para o seu lugar. Em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo te guarde. Que o Espírito Santo te encha. Isso, dá um abraço aí nessa irmã. Fala, nós vamos até o final. Nós vamos juntas, eu tô contigo. Conta comigo. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Quero chamar aqui a Lu e a Graça. Chamar Cassiane. Vem cá. Gente, que bênção. E amanhã continua. De manhã, escola bíblica dominical. Amém, igreja? Glória a Deus. Se falou amém, porque vem. Te peguei, né? Então quero você aqui amanhã na Escola Bíblica Dominical. E às 18 horas continua a nossa conferência, né? A pastora Catarine vai estar aqui ministrando a palavra. E creio que como hoje vai ser bênção também, tá? Então você que já está aqui são os nossos convidados, aqueles... Gente, eu não apresentei os visitantes, mas quem está nos visitando hoje, faça assim, por favor. Amém, amém. Que Deus venha estar te abençoando poderosamente. Quero chamar a Graça e a Lu aqui. Cadê? E elas estão aqui atrás de mim. Elas vão dar uma pequena lembrança, né, para Cassiane, para Silvana. Nós queremos agradecer vocês de coração,
né, o convite que vocês aceitaram. E a Cassiane estava para amanhã, pedimos para ela vir hoje, ela de pronto aceitou. E que Deus possa estar te abençoando, tá, minha querida? Você também. Nós vamos estar orando, encerrando, avisando que tem cantina, tá bom? A cantina está ali logo de fora. Vou chamar a pastora Alessandra, que ela vai estar terminando assim, orando e impetrando a bênção apostólica. Amém. Glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações nesta noite. Que Deus continue a abençoar poderosamente a vida da nossa preletora, que foi um grande instrumento do Senhor. Vou convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos estar orando. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor nos falou nesta noite. Ó Deus, por toda a adoração prestada a Ti, Pai. Que o Senhor continue a trabalhar poderosamente nas nossas vidas, para que não haja águas paradas, mas que o Teu mover seja manifesto através da vida de cada um de nós, Pai. Ó Deus, nos sustenta nesse tempo como mulheres, Pai. Que sejamos cada vez mais reflexo da Tua glória, Pai. Ó Deus, quantos apelos neste mundo. Que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor venha nos blindar a cada dia, Pai. E que realmente andemos no Espírito, Pai. Ó Deus, e que agora o amor de Deus, Pai, a graça do Logos do Filho e as doces consolações do Espírito Santo esteja com a igreja aqui presente e por toda a parte da terra, desde agora e para todo sempre. E a igreja diz: amém. Que Deus a todos abençoe. Eu navegarei no oceano do Espírito. Gente, tem o livro da Silvana, em quem quiser, tá aqui na frente. Vou botar lá fora. Ao Deus do meu amor, eu adorarei. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Não chegou a farmácia agora. Aham. Ah, do lado do posto de gasolina?